Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Ricardo Massa e nesse vídeo nós vamos dar continuidade a nosso estudo sobre mineração de processos. Aqui falaremos sobre os algoritmos de mineração de processos baseados em heurística, também são conhecidos como Heuristic Miner, que eles geram uma representação semelhante às redes causais que nós estudamos na aula anterior. E além disso, esses algoritmos eles levam em consideração as frequências de eventos e as frequências de sequências de eventos para construir o modelo de processos. A ideia é que caminhos pouco frequentes eles não devem ser incorporados ao modelo. E aí, tanto o viés representacional fornecido pelas redes causais, quanto o uso de frequências tornam as abordagens baseadas em heurísticas, os heuristic miners, muito mais robusta do que as abordagens baseadas em outras alternativas que vimos anteriormente, como o caso do algoritmo AlphaMiner. Para iniciar, vamos assumir esse log de eventos que está mostrado aqui. E aí, devido às limitações que a gente já estudou em vídeos anteriores, o AlphaMiner ele vai gerar o seguinte modelo, que não vai conseguir representar a maioria dos traces que estão presentes no log. Essa rede de Petri aqui não conseguiria simular os traces AE, ABE, ACE, ADE, ADDE e o ADDDE. Não conseguiria simular de forma alguma. Por exemplo, para pular de A para E não seria possível. E outro problema que o algoritmo ele não considera frequência, como nós já sabemos. Portanto, para a gente resolver esse problema no Heuristic Miner, nós vamos utilizar as CNET, em que levam em consideração as frequências para justamente geração do nosso modelo. Para a construção do grafo de dependência com o Heuristic Miner, que vai ser preciso gerar ele, nós precisaremos de duas matrizes. A matriz com a frequência, com que as relações elas ocorrem, numa relação de segue diretamente, tá certo? Ocorre no log de eventos, ou seja, o número de vezes que uma atividade X ela é seguida diretamente por uma outra atividade Y. E a outra matriz é a matriz de dependência entre essas atividades. Vamos falar sobre cada uma delas agora. A matriz de frequência ela mostra o número de vezes que uma atividade ela é seguida diretamente por outra atividade. Por exemplo, aqui a atividade A ela é seguida pela atividade B 11 vezes no nosso log de evento. Já a atividade D ela é seguida por outra atividade D 4 vezes no log. 2 vezes seria em ADDE e 2 vezes seria em ADDDE. E aí, usando a matriz de frequência, nós podemos calcular o valor da relação de dependência entre qualquer par de atividade. E esse símbolo que nós vemos aqui de A implicando B, ele representa o valor da relação de dependência entre as atividades A e B. O valor da relação de dependência ele varia entre -1 e 1. Um valor próximo de 1 ele só pode ser alcançado se A for frequentemente seguido por B, mas B raramente é seguido diretamente por A. Por outro lado, se o valor da relação de dependência estiver próximo de -1, então há uma forte dependência negativa de A para B, ou seja, B é frequentemente a causa de A, mas não o contrário. Existe um caso especial quando avaliamos a dependência de uma atividade com ela própria. Nesse caso, se A, por exemplo, for frequentemente seguido pelo próprio A, isso sugere um loop e uma forte dependência reflexiva, tá certo? No entanto, se a gente utilizar essa primeira fórmula, em que A e B são diferentes, obviamente que o primeiro operando nessa subtração aqui, no numerador, ele seria anulado pelo segundo operando, e aí o resultado seria que vai ser sempre 0. Então, portanto, nós utilizamos esta segunda fórmula, essa fórmula de baixo, que tem apenas a frequência que A
segue a si própria no numerador e o valor, esse mesmo valor somado de 1 no denominador. A matriz de dependência ela mostra o valor da relação de dependência entre cada par de atividade. Por exemplo, o valor da relação de dependência de A para B revela uma dependência positiva aqui, nesse caso, de 0,92, tá certo? Uma relação muito forte de A para B. Então, aqui a gente pode ver que A é normalmente a causa de B nesse nosso log de eventos aqui. Usando a informação de matriz de frequência e matriz de dependência, a gente pode gerar o chamado gráfico de dependência. O gráfico de dependência ele vai incluir apenas os arcos que atendem a alguns limites. Por exemplo, esse gráfico aqui ele usa um limite mínimo de 2 para os valores da matriz de frequência e 0,7 para os valores da relação de dependência. Aí podemos perceber que, diferente do que ocorria no AlphaMiner, esse gráfico ele consegue capturar a relação direta entre A e E, pois a relação de A seguido diretamente por E aqui ocorre com a frequência 5, e além disso, a relação de dependência de A para E tem um valor positivo de 0,83. Aqui vemos outro gráfico de dependência que usa valores com limites de frequência mínima de 6 e dependência mínima de 0,9. E observe que com esses valores limites, o gráfico ele não consegue mais representar a relação entre A e E também remove o loop que existia de D para D. No entanto, o gráfico de dependência ele revela esse segundo, ele apresenta apenas o backbone, ou seja, aqueles caminhos mais comuns do processo, enquanto que o da esquerda ele é mais detalhado. Tá? Então, os dois gráficos de dependência eles mostram que para um mesmo log de eventos nós podemos gerar diferentes modelos apenas ajustando os limites de frequência e dependência que a gente utilizou, tá certo? Então, dessa forma, o usuário ele pode decidir se concentrar no comportamento principal ou também incluir comportamentos pouco frequentes, ou seja, ruídos, para analisar em mais detalhes algumas situações. Nos dois gráficos nós geramos aqui o conjunto de atividades, ele é exatamente o mesmo, pois os limites, esses dois limites que nós usamos, os de frequência e o de dependência, eles não podem ser utilizados para remover as atividades pouco frequentes. Mas a gente pode fazer isso muito bem fazendo um pré-processamento do log de eventos. Por exemplo, a gente poderia decidir aí concentrar nas atividades mais frequentes e simplesmente remover todas as atividades do log de eventos antes mesmo de calcular as medidas de dependência. Isso poderia ser feito com muita tranquilidade. No entanto, existem outras técnicas que vão ser estudadas de mineração de processo, como é o caso do Fuzzy Miner, que eles removem essas atividades pouco frequentes mesmo durante a geração do grafo de dependência, sem essa necessidade de fazer um pré-processamento. No próximo vídeo, estudaremos como definir splits e joins do grafo de dependências. Isso será feito através da criação das ligações de entrada e saída da CNET, que vai ser gerada com base na estrutura desse grafo de dependências. E eu espero te ver por lá.